Muitas vezes quando falamos sobre criaturas fantásticas, ou pelo menos a criação de criaturas fantásticas, elas estão diretamente relacionadas a formas, formatos, ideias, cores, propostas, mas o comportamento dessas criaturas, elas têm fatores e influências muito fortes, principalmente se você quer colocar essas criaturas como o principal elemento do seu worldbuilding, da sua narrativa. Quer então entender como você pode abordar essas criaturas, juntando como formas desse comportamento e juntando essas ideias em algo muito mais interessante? Então sim, bora! Alô, Worldbuilders, tudo bem? Aqui é Facão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre criação de criaturas fantásticas utilizando a etologia, que é o estudo dos comportamentos animais, como forma de base para a construção das suas histórias. Muitas vezes, quando falamos sobre etologia animal, estamos falando sobre relação que existe, algo que nós já vimos no ensino médio, com certeza, porque eu tenho certeza, porque eu já dei isso em várias escolas e isso é meio que um padrão básico para aqueles que estão estudando o ensino médio. Mas de uma forma geral, a interação que existe dessas criaturas, seja com outras criaturas, seja com criaturas da mesma espécie, com o ambiente, são formas diferentes de relacionar essa ideia, essa proposta e esse elemento de forma narrativa. Claro que quando falamos sobre a construção de criaturas propriamente ditas, temos que imaginar elementos visuais, porque você vai estar descrevendo aquela criatura. Elementos onde você vai fazer com que a pessoa ela consiga visualizar minimamente aquilo que você quer trazer, principalmente se você está fazendo uma descrição oral. No caso, você, mestre, está falando como essa criatura, caso você não tenha uma imagem base, e você, escritor e escritora, você está descrevendo a criatura onde aquela imagem base está na sua cabeça, e você precisa fazer com que aquela imagem base seja absorvida pelo leitor e assim ele consiga entender os elementos daquela criatura. Só que é muito fácil, ou relativamente muito fácil, você imaginar que existe uma criatura com chifres e ela dá chifrada. Existe uma criatura com garras e ela dá garrada. Uma criatura com dentes afiados, ela vai te morder e arrancar um pedaço. Uma criatura com muitos pelos, então você pode imaginar que ela seja mais quente. Porém, esses elementos descritivos, puramente descritivos visuais, apenas te dão uma visão muito mais superficial daquela criatura. Claro que os sons dela, claro que o cheiro dela, claro que esses outros elementos que você pode colocar na sua descrição vão sim ajudar esses elementos narrativos e, obviamente, construir uma criatura com muito mais de profundidade. Mas quando você coloca o comportamento dessa criatura dentro da sua história, você permite que não apenas existam elementos narrativos, mas também existem elementos históricos, culturais, que vão influenciar diretamente na sua construção de mundo. Obviamente, pegando como os principais bases, que são os comportamentos reprodutivos, alimentícios, comportamentos de sobrevivência. Esses comportamentos base faz com que você consiga ter meio que uma base realmente de como você vai construir essa criatura. Porém, trazer elementos um pouco mais profundos sobre como você pode fazer, quais são as possíveis perguntas que você pode fazer a si mesmo, vão fazer com que você consiga construir uma criatura um pouco mais de profundidade. E o grande elemento seria a pergunta do porquê e do como. Esses dois elementos, seja por um lado ou por outro, vão te ajudar bastante nas respostas de como você vai fazer aquilo e por que você vai fazer aquilo. No caso, seja ele qual for a pergunta, ou pelo menos qual é o elemento comportamental que você gostaria de fazer para a sua criatura, o como e o porquê vão criar as justificativas narrativas e worldbuildísticas, principalmente no caso de construção de criaturas fantásticas, dos fatores que a sua criatura vai utilizar. Como, por exemplo, vamos considerar o efeito de reprodução. Como ela faz e por que ela faz. O como ela faz, você vai trazer para a história, ou pelo menos para a sua criatura, elementos práticos, onde aquele como vai girar a sua necessidade e assim a criatura vai ter alguns motivos para fazer aquilo.
Como que a criatura ela cria essa reprodução? Como ela faz essa reprodução? Existe macho, existe fêmea, existe um terceiro sexo, ou, por exemplo, o macho ele copula na fêmea, mas a fêmea ela gera o filhote, porém implanta num terceiro indivíduo, onde ele em si vai fazer a parte gestacional e, por exemplo, de amamentação, caso seja um mamífero. Ou no caso, existe um sexo apenas, onde vai ter uma reprodução cruzada em um castor, no fato algo seja mais hermafrodita, por exemplo. Ou no caso, existe apenas um indivíduo onde vai tendo as multiplicações desse indivíduo, fazendo com que sejam diversos clones diferenciados apenas em pequenas mutações que vão gerando aquela reprodução. Então é isso que você vai colocar o como ele faz. Agora o porquê relacionado a essa reprodução, você vai gerar agora um elemento narrativo daquela criatura. O porquê ele vai fazer tal coisa. Vamos considerar então que o elemento macho ele vai até o elemento fêmea, copula com a fêmea e a fêmea mata o macho. Por que ela mataria o macho? Ela mataria o macho porque aquilo vai ser o primeiro alimento que os filhotes vão ter depois do nascimento desses filhotes. Então, o cômodo da reprodução vai gerar esse elemento de como que a criatura faz para aquilo acontecer. E qual é o motivo dela fazer aquilo? Por que raios ela vai fazer daquele jeito? Por que existe 3 sexos? Onde simplesmente poderia ser um caso tradicional do mundo animal, onde o macho copula a fêmea gere, ou num caso um pouco mais diferenciado, como por exemplo nos cavalos marinhos, a fêmea ao receber essa reprodução, coloca no macho esses indivíduos que estão em desenvolvimento, e o macho serve como uma proteção que vai dar para os filhotes que estão naquele desenvolvimento. Então por que carambas teria uma terceira unidade, ou por que carambas teria que fazer X ou Y? Isso que é o mais importante na hora das suas perguntas. Como que a criatura come? E por que come aquela coisa? O como ela vai fazer para chegar naquele ponto e por que ela precisa chegar naquele ponto? Essa é a grande pergunta, são as 2 grandes perguntas que vão fazer com que você consiga imaginar e crie motivações mais importantes, crie justificativas mais importantes. A gente tem a regra dos 3, 4, 5, 7 porquês, e isso vai gerando uma comoção dentro da sua criatura e uma comoção na sua história. O como é aquilo que você quer que as pessoas vejam. Eu vou fazer uma criatura assim, assim, com esse comportamento, com essas ideias, com isso, aquilo e outro, e o seu como vai sendo desenvolvido. Agora, para cada como que você colocar 1, 2, 3, 4, 5 porquês em cima disso, vai gerar uma profundidade muito mais intrínseca, criando motivações que vão fazer com que a sua criatura fique um pouco mais factual. Fique um pouco mais daquele que antes era o fictício porque você estava apenas imaginando, agora vai virar um fato muito mais forte. Por quê? Se antes eu tinha a criatura come o macho, isso é o como. Por que a fêmea come o macho? Porque é aquele primeiro alimento que a fêmea vai receber. Mas por que a fêmea precisa comer o macho ou pelo menos deixar pedaços do macho para o seu filhote? Porque a gestação é uma gestação tão intensa que faz com que a fêmea ela fique muito fraca, não tendo como caçar o alimento para o seu filhote. Quantos filhotes são? São 2 filhotes, são sempre 2, 1 ou 2 filhotes. Então, quer dizer que a gestação é mais intensa. Por quê? A gestação é mais intensa devido ao fato de que, devido ser uma gestação de 2 anos daquele planeta, a fêmea se desgasta muito durante a gestação, fazendo com que ela se define muito fortemente, tanto que quando as fêmeas possuem 2 filhotes nesse desenvolvendo, um filhote vai comer o pai e outro filhote vai comer a mãe. Quando é apenas um só, a gente tem, então, alimento do macho. Mas por que existe essa necessidade tanta de alimento?
Existe essa necessidade de alimento porque essa criatura que eu estou fazendo, ela é um topo de cadeia alimentar. Ela é o grande predador. Então, para ter aquele melhor desenvolvimento para o filhote, ele precisa que seja isso. Então, a ideia aqui, quando a gente fala do como e do porquê, vai gerar, então, esses elementos narrativos, esses elementos de justificativa, para entender se você vai seguir por um caminho A ou por um caminho B. Então eu quero trazer para vocês 8 aspectos primordiais que seriam interessantes ter minimamente para você considerar uma construção de uma criatura fantástica a partir do comportamento. O primeiro aspecto é a questão do comportamento alimentar. O comportamento alimentar é interessante não apenas como um fator de comportamento da criatura em si, porque é ele que vai definir se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, se ele é onívoro, se ele é parasita, mas também isso vai estar diretamente relacionado a possível plot que você vai colocar. Normalmente, animais que têm comportamento alimentício carnívoro vai buscar algumas dificuldades para com a sua presa. E isso, o teu personagem pode ser a presa. A sua história pode ter como principal antagonista, quando falamos de antagonista de mundo animal, essa criatura. O próximo é a questão de sobrevivência. Essa sobrevivência, essa defesa pode ser considerado tanto a defesa desse animal para a sua presa, ou no caso, a presa querer responder à altura nesse ataque, pode considerar criaturas que são da mesma espécie, com caso machos e machos atacando um ou outro, ou até mesmo as fêmeas, caso dependendo do que for, um ataque de outras criaturas, uma relação intraespecífica ou interespecífica, dependendo de como você vai considerar. O outro é o cuidado parental. O cuidado parental é interessante porque a mãe ou o pai protege o filhote? Se protege como? Se protege há quanto tempo? Como ele pode fazer em sorriso? E quando a gente fala sobre as questões narrativas sobre esse aspecto, é porque muitas vezes a gente considera que eu estou atacando um ninho de uma mãe, então isso vai acontecer tal coisa. Ou eu estou atacando o filhote de um casal e isso vai acontecer alguma outra coisa. Então é interessante porque muitas vezes a agressividade parental gera situações interessantes para as narrativas. O próximo é a organização social. E o interessante da organização social, quando a gente fala sobre construção de criatura, é porque uma coisa é você atacar uma criatura sozinha, outra coisa é atacar um bando, uma alcateia, um cardume, ou qual for o coletivo daquela criatura que você está fazendo. E é interessante porque quando a gente fala de comportamento animal, quando é sozinho, quando é coletivo, é porque você pode considerar o comportamento do indivíduo como um indivíduo propriamente dito, a questão fisiológica, comportamental, das características que aquele indivíduo tem, mas também relacionar ele como uma posição social em cima daquele aspecto. Nós estamos falando de um líder, nós estamos falando de no caso, o segundo líder, estamos falando de um isolado, estamos falando de um guarda, estamos falando de qual aspecto social que aquela criatura tem dentro do próprio bando. E um outro aspecto também que é bem interessante é a questão da territorialidade ou dos ritmos biológicos. É uma criatura noturna, diurna, mista, ela hiberna, não hiberna. Ela é extremamente territorialista ao ponto de ter um aspecto, como por exemplo um dragão, que tem toda a parte do covil relacionado. Então é interessante porque esse aspecto agora que estão falando desse ritmo biológico te permite construir um comportamento interessante. Porque se a sua criatura é uma criatura noturna e os seus personagens são personagens diurnos, esse aspecto que tem a criatura noturna e eu sou diurno, então o fato dela ter as características para ser noturno e eu não, e aquela ansiedade, aquela insegurança de aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, como vai acontecer, qual é o aspecto, qual que é o horário. Então é bem interessante você considerar esses aspectos também. Outro fator que eu acho bem interessante é a aprendizagem. A aprendizagem, seja ela direta ou indireta, a inteligência da criatura faz com que você crie possibilidades de construir estratégias também. Claro que uma criatura inteligente vai ter um aspecto específico, porém, quando a gente fala sobre a construção de uma criatura comportamentalmente e existe um certo quê de inteligência, você pode fazer com que aquela criatura aprenda. Aprenda com as ações daquele indivíduo. Tanto a gente pode pegar um exemplo que acontece em One Piece, os babuínos na ilha do Mihawk, onde eles vão aprendendo com as estratégias e técnicas de luta das próprias pessoas e com isso eles vão evoluindo e a pessoa precisa evoluir, eles vão evoluindo e tem essa questão da aprendizagem em cima dos fatores miméticos e até mesmo os fatores de aprendizagem propriamente dito. E outro fator interessante é obviamente a relação que tem com o ambiente.
Se a criatura está no ambiente aquático, quesitos adaptativos e comportamentais para aquilo. Se vive no deserto, a mesma coisa. Eu posso falar que a minha criatura ela vive no deserto, ela sobrevive à questão da temperatura devido ao fato de ter uma carapaça que protege. Ou pode ser um fator comportamental. Quando está muito quente, ela vai para a sombra. E essas pequenas coisas fazem com que a criatura fique realmente viva perante as suas descrições. E o último aspecto é a questão narrativa. O comportamento narrativo serve para que você coloque algum elemento pontual para que faça jus a uma possível lenda que aquela criatura tem, ou um possível obstáculo que você gostaria que ela tivesse. Seria um comportamento que, apesar de existir e ter uma necessidade pontual biológica, comportamental, seja ela de criação, paternidade, alimentação, caça, defesa, agressividade, territorialidade e assim por diante, é, na verdade, uma característica pontual que você colocou porque eu precisava que tivesse isso na minha narrativa. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando um pouco sobre o seu mindset para conseguir colocar criaturas, no caso, comportamentos nas suas criaturas. Porém, eu desenvolvi duas checklists bem interessantes para você construir a sua criatura fantástica utilizando como base o comportamento. Um aspecto mais narrativo e um aspecto mais biológico. Primeiramente, eu vou deixar aqui para vocês onde está, para você dar uma pausa no vídeo e poder dar ou um print ou copiar quais são as checklists mais comportamentais científicas sobre essa questão do seu checklist. E agora eu vou colocar para vocês um checklist mais narrativo. É só dar uma pausa, um print ou anotar, porque são alguns elementos que são interessantes que você possa ir pensando. Obviamente, se você quiser que eu destrinche um pouco mais as duas checklists, seja num vídeo, seja no outro, deixa aqui nos comentários dizendo que você quer que eu traga um pouco mais, dizendo por que desse checklist, por que dessa parte de nicho ecológico, ideias comportamentais narrativas sobre outros aspectos, porque vale a pena e eu acho bem legal. Caso não, tá aqui para você um checklist interessante onde você pode ou seguir para um aspecto mais narrativo, caso você ache interessante construir a criatura para ter um objetivo mais direto para suas histórias, ou no caso você querer construir uma criatura um pouco mais biológica para colocar dentro do seu world building ou dentro do seu cenário de RPG e assim ter uma criatura onde ela vive com mais intensidade porque ela tem comportamentos que justificam essas ideias. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!